Está lá no fim da Bíblia, antes de Apocalipse e Judas. 3 João. Vamos fazer uma leitura alternada também do texto. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, assim Jesus, para vós, prosperidade e saúde, assim como é próspera agora. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Os quais perante a igreja devem testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada com modo de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei na casa das vossas expectativas, proferir contra nós palavras maliciosas, e não se satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo agora os irmãos, como inveja se querem receber e os sem sobre a igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena. Pois em breve será triste, então pensaremos de vós. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Ó Pai, nós precisamos que o Teu Espírito esteja ministrando sobre nós. Por isso nós te suplicamos, em nome de Jesus, fale conosco esta noite. Amém. Irmãos, a introdução desta carta é diferente das demais cartas que nós temos da pena de João e dos outros autores do Novo Testamento. Está faltando o voto costumeiro de graça e paz. O que nós encontramos aqui é João dizendo: faço voto que haja saúde e prosperidade na sua vida. E outra expressão que salta aos olhos aqui é quando João diz: a quem eu amo na verdade. É interessante isso. A quem eu amo na verdade. E outro fato ainda, digno de nota, é que João se identifica aqui como presbítero. Ou seja, ele não é arrogante, não é soberbo. Ele se apresenta igual Pedro se apresentou na sua carta, como o presbítero, apesar de ser um apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa que salta aos olhos quando nós estudamos essa carta é a palavra que aparece algumas vezes aí, a palavra testemunho. No verso 3, testemunho. No verso 6, testemunho. No verso 12, testemunho. Se você partir da saudação de João, da forma como ele se apresenta, o que ele deseja a Gaio, e essa palavra que aparece 3 vezes aqui, você vai entender a carta,
a terceira carta do apóstolo João. E nós começamos aqui então com o destinatário. Quem era o destinatário desta carta? Um irmão chamado Gaio, um homem de vida espiritual saudável e robusta. Mas parece que fisicamente ele não tinha muita saúde. No entanto, espiritualmente falando, ele é um homem de uma fé superlativa, de uma fé robusta, forte. E é interessante que para nós termos saúde física, é necessário boa alimentação, é necessário exercício, é necessário higiene, é necessário descanso apropriado e vida disciplinada. Então pressupõe que Gaio, que é apresentado aqui como um homem de saúde espiritual robusta, era um homem que se alimentava bem, porque ele se alimentava da palavra do Senhor. Esse é o primeiro segredo de Gaio. Ele se alimentava da palavra do Senhor. E Jesus, orando por mim e por você, há 2000 anos atrás, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós queremos ter uma vida espiritual robusta, nós temos que exercitar a piedade, que é uma palavra quase que démodé no nosso meio, que é a junção do amor a Deus e do temor a Deus, uma vida de piedade, vivida diuturnamente. Se nós queremos ter uma vida espiritual robusta, como nosso irmão Gaio, diz a palavra de Deus que nós devemos nos guardar limpos, limpos da contaminação do pecado, limpos do mundo, não colocar coisas que se interpõem entre nós e o Senhor, coisas que sujam a nossa alma. E mais do que isso, nós devemos evitar a pior de todas as contaminações, que é a contaminação do mundo. Irmãos, eu louvo a Deus pela atitude das igrejas evangélicas hoje no país. Mas já pensou se nós fôssemos tão precavidos como temos demonstrado contra o coronavírus, se nós tomássemos a mesma providência com relação a não contaminar-se com o mundo? Se no lugar de álcool gel, nós colocássemos oração, leitura da palavra, músicas que trabalham o nosso coração, trabalham a nossa alma, nós ficaríamos livres da contaminação do mundo, que nos contamina o tempo inteiro, e nós nem percebemos. A contaminação do mundo, ela é mais invisível do que o coronavírus, é mais sutil do que o coronavírus. Isso sim, é uma pandemia. Se nós queremos ter uma vida espiritual robusta, evita a contaminação do mundo. Não é porque o mundo faz que eu tenho que fazer. Não é porque o mundo vê que eu tenho que ver. Não é porque o mundo vai que eu tenho que ir. Mas ao mesmo tempo, se nós queremos ter uma vida espiritual robusta, nós temos que descansar no Senhor. Saúde física exige descanso. Saúde espiritual robusta exige também descanso no Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os cânticos que nós entoamos aqui esta noite falam sobre isso, da necessidade de você e eu descansarmos no Senhor. O sermão de hoje não é para que você e eu saiamos daqui admirando Gaio, é que nós saiamos daqui copiando Gaio, alimentando a palavra, exercitando a piedade,
guardando-nos limpos, evitando a contaminação do mundo e descansando no Senhor. Notem que a vida de Gaio trouxe alegria ao coração do apóstolo. E o apóstolo não se alegrou porque Gaio comprou uma casa nova, uma charrete nova, uma carruagem nova. Mas diz o texto, verso 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, que tu andas na verdade. Anda com o Senhor Jesus, a verdade aqui é o Senhor Jesus. Anda de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso que gera alegria. Que tem que gerar alegria. O que gera alegria em mim como pai, não é saber que meu filho comprou uma casa, um carro, é saber que ele anda com Jesus. Isso é a maior de todas as alegrias. E é interessante que João diz uma palavrinha aqui, que deveria chamar a atenção de todos nós aqui esta noite. E eu queria que todos nós prestássemos bastante atenção. Verso 2: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Para aqui, olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Não é pecado pedir a Deus saúde e prosperidade. Vamos orar por saúde e vamos orar por prosperidade. Mas uma coisa chama atenção aqui. Qual é a referência? João deseja que Gaio tenha saúde física e financeira, tanto quanto ele tem espiritual. Você já pensou se João estiver escrevendo para mim e para você? Geraldo Márcio, eu quero que você tenha prosperidade financeira e saúde, como você tem espiritual. Eu estou falido, eu estou quebrado, eu estou na miséria. Você já pensou se fosse para você? Põe seu nome aqui. Eu queria que você, põe o seu nome aqui, tivesse saúde financeira e econômica, como você tem saúde espiritual. Talvez a gente não fale nem amém a uma oração dessa. A prosperidade que João deseja para Gaio é a mesma que ele tem espiritual. Que coisa, hein? Este texto me chama muita atenção, extremamente, muita atenção. Outra coisa, Gaio, por ser um homem que alimentava da palavra, exercitava a piedade, guardava-se limpo, evitava a contaminação do mundo, descansava no Senhor, era um homem que abençoava vidas. Do verso 5 ao verso 8, nós temos isso. E 3 vezes, Gaio é chamado de amado. Amado. Diz o texto também que ele tinha uma vida espiritual saudável. Diz o verso 3 e 4 que ele desfrutava de bom testemunho. E diz o verso 5 que ele abria as portas da sua casa para que homens e mulheres de Deus pudessem se hospedar para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gaio é o tipo de servo de Deus que abriu a porta da sua casa, a porta do bolso, da carteira, porque era um homem que abençoava vidas. Ele honrava servos de Deus, comprometidos com Deus. Irmãos, e o que chama atenção nesse texto aqui, é o fato de que esses homens que pregavam o evangelho aqui, eles recebiam ajuda dos pobres da igreja, não dos pagãos. Está no verso 7. Olha, eles saíram em nome de Jesus para pregar, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos pagãos, recebia dos irmãos, a ajuda dos irmãos. E ele diz no verso de número 8, portanto devemos acolher esses irmãos, para que nos tornamos o quê? Cooperadores da verdade. Gaio era um homem
extremamente generoso. Um homem que tinha um coração aberto, que tinha carteira aberta, que tinha casa aberta. Isso é conversão radical, né? Converte tudo ao Senhor. Agora, vou bater nessa tecla até no finalzinho do sermão. Da onde vem essa capacidade de abençoar vidas? De onde vem? É do fato de que ele tinha uma vida espiritual robusta, se alimentava da palavra, se exercitava na piedade, guardava limpo o coração, evitava a contaminação do mundo e descansava do Senhor. Esse é o segredo, para que você e eu possamos também ser homens e mulheres que abençoam o mundo, que abençoam as pessoas que estão ao redor e as pessoas que estão longe. Irmãos, e não vem achar que no início do cristianismo todos eles eram bonzinhos. Não. Logo depois, no verso 9 em diante, um tal de Diótrefes é introduzido aí na carta. Olha a diferença dele para Gaio. Primeiro, ele era um amante da preeminência. Olha o verso 9. Escrevia algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Naquela época, já tinha gente que queria dominar o rebanho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Nenhum pastor, nenhum conselho da igreja é dono do rebanho. O rebanho é de Jesus. O rebanho é de Jesus. A preeminência é de Jesus na igreja. De Jesus. Diótrefes, ele queria ter destaque. Não era ele, não era Jesus que estava no trono da vida dele, era ele mesmo. Este Diótrefes não recusou a receber o próprio João, e mentiu a respeito de João, está aí no verso 10. Aí você diz assim, não tem ninguém mentindo hoje a respeito de João? É claro que tem. Quanta gente está dizendo que João não disse? Quanta gente está lendo os evangelhos, dizendo que Mateus disse, que Mateus não disse, Marcos disse, Marcos não disse, Lucas disse, Lucas não disse coisíssima nenhuma, João disse, João não disse coisíssima nenhuma. Existem os Diótrefes no nosso meio. E aqui é que Satanás entra na igreja, por intermédio de Diótrefes, operando através do orgulho, da autoglorificação. Irmãos, este tal de Diótrefes aqui, que era uma antítese de Gaio, ele era governado pela maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. Está aí no verso de número 10. Por que ele falava mal de João? Para projetar a si mesmo. O que acontece muito conosco. Você desconstrói a imagem do outro para construir a sua própria. Isso é um perigo. Agora, um crente com vida espiritual robusta, um crente bem-sucedido, um crente próspero, ele não precisa disso. Porque ele sabe que quem confessa o nome dele é o próprio Senhor da glória. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Eu não preciso que ninguém confesse o meu nome, a não ser Jesus. O mundo inteiro pode confessar o meu nome. Se Jesus negar, eu estou perdido. Mas o mundo inteiro pode difamar o meu nome. Mas se Jesus professar, eu estou salvo. Louvado seja Deus.
ele cometeu um dos pecados que a Bíblia chama de abominável, que é espalhar contendas, intrigas no corpo de Deus. E Diótrefes, ele não só não recebeu João, como não acolhia e recebia ninguém da parte de João. Ninguém. Abuso de autoridade, né? E diz o texto que ele os expulsava da igreja. Por que ele expulsava da igreja? A igreja é dele. A igreja é dele. Quando a igreja é de Jesus, a coisa fica mais difícil. Olha aqui o verso 10 comigo. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Agora, João, no verso 11 e 12, ele fala de um irmão que você e eu deveríamos imitar, um tal de Demétrio. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu estava lendo essa carta. Nós lemos, e no início da exposição, eu disse que Gaio era um homem de fé robusta, bom testemunho, se alimentava da palavra, exercitava na piedade. Mas tem uma coisa aí no verso de número 11, que me chamou profundamente a atenção. E eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí. Amado, está falando a Gaio, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Notem, ninguém está imune a errar, a cometer pecado. Nota, até um homem piedoso como Gaio poderia, no futuro, cometer os mesmos erros de Diótrefes. Olha como a palavra de Deus nos adverte. Irmãos, o exercício espiritual é feito todo dia. Todo dia oração, todo dia leitura da palavra, todo dia exercício da piedade, todo dia nós temos que fugir das impurezas do mundo, todo dia nós temos que descansar no Senhor. Talvez um cochilo seu, um cochilo meu, nós corremos o risco de imitar o que é mal. Olha a advertência de João ao nosso irmão Gaio. Amado, não imiteis o que é mal. Essa palavra é para mim e para você hoje também. Põe seu nome aqui. Não imiteis o que é mal, senão o que é bom. E olha o que ele diz depois: aquele que pratica o bem procede de Deus, o que pratica o mal jamais viu a Deus. Irmãos, se você praticar exercício todo dia, você vai ter uma saúde muito mais robusta do que você praticar uma vez por semana. Mesma coisa com a questão espiritual, com saúde espiritual. É necessário que nós, você e eu, pratiquemos todo dia exercícios espirituais. Todo dia. Senão, irmãos, vai haver você vai atrofiar a sua alma. Você não vai ter uma fé robusta. Você e eu, se nós não nos alimentarmos bem, quando nós passarmos por um período de dificuldade, sabe o que vai acontecer conosco? Nós iremos ficar desnutridos. Quando você e eu passarmos pelo dia mal, nós corremos o risco de despencar na fé, até mesmo de abandonar o Senhor da glória. Conversando com o presbítero Pedro, na quinta-feira, eu falei: Pedro, todo dia eu oro, estudo muito, para que quando vier o sofrimento, eu não sofra com o sofrimento, porque eu sei que o sofrimento vem,
E eu não quero sofrer com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento já é sofrido, ainda eu vou sofrer mais ainda com ele. Não sei se eu estou sendo muito filosófico aqui, mas eu estou me preparando para não sofrer com o sofrimento, porque eu sei que eu vou perder pessoas queridas, eu sei que amanhã ou depois eu estarei na antessala da morte, eu vou adoecer, eu terei momentos difíceis. Como pastor, às vezes eu sofro muito, mas eu tenho me preparado. Jesus nos preparou com relação a isso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou me preparando para aquele dia difícil da minha vida, eu não blasfemar contra o Senhor, eu não desistir do Senhor, eu não desistir da igreja do Senhor, eu não desistir de buscar as promessas do Senhor. Estou me preparando para não sofrer no sofrimento. Porque eu sei. Acompanhei muita gente morrendo aqui dessa igreja no CTI. Fiquei o restante da vida com o Sebastião no CTI. Tem que ter essa robustez espiritual, irmãos. A gente não pode viver iludido, como a maioria dos crentes estão iludidos hoje, com a teologia da prosperidade, que é a teologia da perversidade, da malignidade. Nós temos que viver debaixo da teologia da cruz, da teologia de Jesus, que tem glória sim, mas tem cruz, que tem glória sim, mas tem coroa de espinhos, que tem ruas de ouro sim, mas tem ruas cheias de buraco, que tem uma chegada certa, mas tem uma viagem difícil pela frente. Teologia da cruz, que infelizmente nós temos abandonado. Vamos lá, irmãos. Gaio não deveria imitar Diótrefes, ele deveria imitar Demétrio. Olha o verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Perceberam? Há um homem crente, piedoso, de fé robusta. João está dizendo, continue assim, e tem boas referências. Agora, gente, tem boas referências para nós, no nosso meio, no meio dos assembleianos, dos batistas. Tem muita gente boa hoje, vivo, pessoas que já se foram, pessoas que estão na glória hoje, pessoas que são dignas de serem imitadas em nome de Jesus. Outra coisa, e aqui o caminho para o final, é que a vida familiar, financeira e profissional era coerente com o seu testemunho, a de Demétrio. No verso 12 de novo, conta Demétrios, todos lhe dão testemunho. O padeiro, o leiteiro, o sorveteiro, o chefe, a esposa, os filhos, os irmãos, o vizinho, a vizinha, o dentista, o médico, todos dão testemunho, até a própria verdade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que homem extraordinário. E ele recebe bom testemunho do próprio João, apóstolo. Assim sendo, irmãos, voltemos agora para a sua vida e para a minha vida. Como tem sido a nossa vida? Nós temos uma robustez espiritual digna de nota? Eu creio que muitos têm, quase todos, né? Louvado seja Deus por isso, mas pode melhorar. Quanto você tem a vida espiritual? É ironia, Lendina. Agora, na vida de Gaio,
não foi. Outra coisa, você tem se alimentado bem? Olhando daqui, tem poucos magros, né? Pelo menos muito, eu sei que você está alimentando. Mas eu não estou perguntando se você está se alimentando muito. Eu estou perguntando se você está se alimentando bem. Estou falando de alimento espiritual. Não nos esqueçamos. Você faz a ingestão. O Espírito Santo faz a digestão. E o resultado, uma boa nutrição. Jeremias 15,16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Segundo, você tem feito exercícios piedosos? Terceiro, você tem evitado a contaminação do mundo? Do coronavírus, sim, mas do mundo eu estou em dúvida. Em quem você tem descansado? Em quem eu tenho descansado? São perguntas que eu queria que nós saíssemos daqui esta noite, fazendo para nós mesmos. Amanhã eu vou colocar este esboço, todo ele, no grupo da igreja. Se você puder ler essa carta novamente, acompanhando o esboço, vai ser ótimo. Eu queria que você, de forma muito honesta, fizesse essas perguntas. Será que eu tenho me alimentado bem? Será que eu tenho me alimentado bem? Será que eu tenho exercitado bem? Será que eu tenho me guardado limpo? Será que eu tenho evitado as contaminações do mundo? Será que eu tenho descansado mesmo no Senhor? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Lê essa carta, de preferência amanhã, de preferência em família, fazendo algumas perguntas. Eu queria que você lesse essa carta, como se essa carta fosse dirigida só para você. Só para você. Ao amado irmão, põe o seu nome lá. E deixa o texto falar ao seu coração. Deixa o texto falar ao seu coração. Deixa o texto ir trabalhando no seu coração. Ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nós temos a Tua palavra, palavra que nos orienta, nos exorta, nos admoesta. Te agradecemos, ó Pai, porque o Espírito do Senhor tem falado conosco, tem tido misericórdia da Tua igreja, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Que nós não sejamos ouvintes negligentes da palavra, mas operoso praticante, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser como Gaio e Demétrio, que andavam na verdade, que testemunhavam a respeito da verdade. Livra-nos, ó Pai, de toda contaminação do mundo, da carne e do diabo. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter uma fé robusta, superlativa, como esses irmãos. Tudo isso nós te pedimos, não porque temos méritos, mas pedimos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito esteja sobre todos nós, povo de Deus,
não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.